é algo que eu acho muito importante nós sabermos entender, identificar o que é isso e praticarmos a contemplação. A primeira vez que eu tive contato com essa palavra contemplação foi numa igreja que eu frequentava lá em Cuiabá ainda, quando eu morava lá, com um pastor que era meu mentor. E eu lembro que nós estávamos num batismo, eu acho, numa chácara, um lugar muito bonito. E eu olhando assim para o céu, olhando as nuvens, estava um dia bonito, as nuvens, a gente fica olhando. E aí estava contemplando isso, porque o meu pastor sempre falava muito de contemplação, sabe? E quando você está fazendo alguma coisa, você tem que estar ali no momento presente, fazendo aquilo com toda a tua energia, contemplando tudo que está à sua volta. E aí eu estava contemplando o céu e eu falei, olha, não choveu, né? Porque a previsão era de chuva e não choveu, graças a Deus, né? Aí ele virou para mim e falou, tá contemplando o céu? Eu falei, tô contemplando. Porque quando a gente para e tira esse tempo para contemplar, a gente entende muita coisa, porque a natureza, Deus se revela através da natureza. Então, quando você observa com olhos de contemplação, você consegue enxergar Deus em todas as coisas. Mas quando você passa, você olha e não vive esse momento, não contempla os detalhes, você não consegue sentir a presença de Deus nas coisas. Isso é contemplar. Então, contemplar é ler a natureza. Ler a natureza. Essa é a definição de contemplação. Eu tenho um jardim que eu fiz aqui na minha casa. Às vezes até mostro aqui nos stories para vocês. E esse jardim, assim, eu planto flores, faço horta, né? E a hora que eu mais amo do meu dia, fora a hora que eu tô com Deus, né, com meu Deus em oração, é ir lá nesse jardim e ficar contemplando, sabe, cada flor, a cor da flor, o cheiro da flor, o formato da flor. Cada flor ela tem uma especificidade, cada flor tem um cheiro, cada flor tem uma cor diferente. Então eu fico assim admirada, sabe, da beleza, da criação daquilo ali. Eu fico horas contemplando, sabe? Isso me traz um refrigério, uma leveza na alma, um contato sobrenatural com Deus, porque eu vejo Deus. Esses dias, a hora que eu cheguei assim, que é no fundo da minha casa, comecei a olhar assim, de repente eu vi um limãozinho caído lá entre as flores, um limãozinho que é do pé de limão da vizinha. Que ela falou, quando o limão cair do seu lado, pode pegar, a vizinha é seu. E ele estava caído, um limão bonito, sabe? Nossa, e na hora assim, eu fiquei contemplando aquele limão caído, que era, né, pra mim, aquele limão era um presente que caiu, né, pra mim. Então, tudo eu contemplo, sabe? Hoje você tem que ter essa leveza, esse olhar, sabe? Um olhar mais perspicaz, um olhar mais sereno para tudo da natureza. Isso é contemplar. E tem muita gente que não tá nem aí, né? Que não liga, que não... Por quê? Aí que aonde eu quero chegar. O que acontece? O que está acontecendo hoje? As pessoas vivem no automático. As pessoas nunca têm tempo. As pessoas nunca têm tempo para você. As pessoas nunca têm tempo para os filhos. As pessoas não têm tempo para nada. As pessoas passam por você e mal te escutam. Sempre estão correndo. Tem uma frase que, assim, dói meu ouvido toda vez que eu ouço. Sabe qual é? Ai, a minha vida tá... Tô na correria. Nossa, gente, eu não gosto de ouvir, tá? Eu não gosto de ouvir isso. A pessoa que já começa, ai, desculpa, eu tô na correria. Sempre tá na correria. Eu tenho algumas pessoas que eu preciso ter contato profissional e a pessoa sempre vem com a mesma historinha. Ai, eu tô na correria. Sabe, sempre conta a mesma historinha. Que historinha você está contando para você não estar hoje tendo essa
esse momento de parar um pouco, contemplar, estar no momento presente com as pessoas, estar no momento presente contemplando uma natureza. Sempre está na correria, sempre está ansiosa, ansioso, sabe? E aí você vê a vida tua passar e você, quando viu, já foi. Você não viveu realmente as relações, você não viveu a vida como ela tem que ser vivida. E não conseguiu extrair a beleza da natureza, não conseguiu sentir Deus nos momentos, nos lugares. Eu, quando vou no meu quintal, eu sempre tive o sonho de morar em casa. Eu morei desde pequena em casa, né? Sempre morei em casa. E quando eu... Bom dia! E quando eu mudei pra cá, eu fiz questão de morar em casa, porque eu queria ter um jardim, eu queria ter um lugar para me pisar na grama com os pés descalços, para me poder contemplar e sentir a natureza. Quantas pessoas que não andam descalço há muito tempo? Você já percebeu que a gente só anda, né, em casa, chinelo, sapato, e você nunca põe o pé na terra, nunca põe seu pé descalço na grama. Você anda na grama, não tira o sapato. Você não imagina a energia que é você colocar o pé na terra, na grama. Ah, não, mas eu não quero sujar meu pé, eu não gosto de sentir a grama. Sabe, é muito mimimi. É muito mimimi, as pessoas não sabem, não conseguem exercitar esse momento presente nas coisas, não conseguem perceber as delicadezas, as sutilezas. E aí passa pela vida assim, sabe? Por isso que tá cheio de problema emocional, cheio de dores, não consegue desfrutar de momentos únicos, de momentos, sabe, presente. Outra coisa que eu também, assim, tô cada vez sendo menos tolerante é com as pessoas que estão com você, mas não estão, sabe? Pessoas que você entra em contato e a pessoa quer desligar logo, ou não pode falar, ou tá sempre ocupada pra você, ou tá sempre, sabe? Não vive aquele momento único de conversa com você, de ouvir você, de conversar, de troca, sabe? Isso, quando você começa a praticar a contemplação, você começa a ficar mais seletivo nessa questão, sabe? De estar no momento presente. Eu vou almoçar, eu vou sentar na mesa, eu vou comer com tranquilidade, eu vou apreciar o que eu estou comendo, eu vou estar com os meus filhos, eu vou estar ali presente, não vou ficar mexendo no celular, sabe? Eu vou dar o carinho, vou dar atenção, vou conversar, vou olhar no olho, eu vou conversar com uma amiga, vou estar ali presente. As pessoas estão nas relações superficialmente. As pessoas estão na natureza, nos ambientes superficialmente, tudo no modo automático, tudo com coisas antinaturais, né? Artificiais. As pessoas, só o fato de estar aqui no celular, ficam um dia inteiro com o celular, numa coisa artificial, esquecem de contemplar o natural. Não sei se vocês estão me entendendo, mas é algo muito além. E no natural, que é a natureza, as coisas que Deus criou, é estar presente com Deus também. E agora eu vou ler uma passagem aqui para vocês, na Bíblia, que fala assim, lá no Salmo 92, 2, 7, fala assim: é belo louvar o Senhor e cantar o teu nome. É belo louvar o Senhor e cantar o teu nome. Ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor e tua fidelidade durante a noite, na harpa de 10 cordas e na lira, com cânticos na citara. Porque me alegras, Senhor, com tuas maravilhas, exulto com as obras de tuas mãos. Como são grandes tuas obras! Como são grandes, Senhor! Quão profundos os teus pensamentos! Ó homem insensato, não compreende isto?
Ó imbecil, não entende? Então é uma passagem de Salmos, na verdade é um cântico, né? Então eles estão aqui, Salmos foi escrito a maioria por Davi. Então aqui quem está recitando esse salmo é Davi. Então ele está falando como é belo louvar o Senhor, cantar o seu nome, anunciar de manhã o teu amor, anunciar à noite, né? Como com a harpa de 10 cordas, porque me alegras, Senhor, com tuas maravilhas, exulto com as obras de tuas mãos. Então assim, ele está recitando, né? É um cântico. E eu achei assim que fala na questão de dar o louvor a Deus, de todas as coisas que Ele nos dá de presente. Quando você lê Gênesis 1, se você não leu ainda na sua vida, leia Gênesis 1, que é o começo de tudo, né? O começo, o princípio de tudo, onde Deus cria todas as coisas. É maravilhoso Gênesis 1. Em Gênesis 1 você consegue contemplar cada criação ali, lendo, meditando na palavra, você vai contemplar tudo que Deus criou. E tudo que Deus criou existe até hoje, por todos esses anos. Todos os dias é a mesma coisa. O céu de manhã, né, a gente vê o céu, à noite a lua. Isso não mudou. E tem pessoas que nem lembram, né? Às vezes de ver a lua, olha para o céu, nem olha para o céu, não contempla essa maravilha, já ficou tão... Porque é só no automático, só no automático. E aí está o segredo de muitas dores emocionais e problemas emocionais que as pessoas carregam. Se elas parassem um pouquinho e começassem a olhar mais, contemplar mais a natureza que se revela, ela é revelada, né? Os atributos de Deus são revelados na natureza. Talvez a ansiedade ia diminuir, talvez as preocupações iriam diminuir, o medo iria diminuir. Só você fazendo a contemplação todos os dias. Porque a hora que você contempla, que você começa a olhar a beleza de uma flor, a beleza das nuvens, a beleza de uma árvore, o vento batendo, sabe? O teu andar na grama, com o pé no chão, sentir a natureza, abraçar uma árvore. Tem um vídeo até no outro Instagram meu abraçando uma árvore, me chamaram de louca. Gente, você já abraçou uma árvore? É maravilhoso a energia de uma árvore. Essas coisas loucas assim, sabe? Isso é contemplação, isso é troca, isso é você entrar dentro da natureza, assim, se sentir pertencente, porque você e eu somos imagem e semelhança de Deus. Então nós estamos nessa natureza, nós estamos introjetados nisso e nós precisamos viver isso. Tem mais umas passagens aqui interessantes que eu anotei, ó. Salmo 19:1 fala assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Então quando você olha o céu, você vê a glória de Deus. Quando você contempla essa obra maravilhosa, você consegue se conectar em ver Deus em todas as coisas. E para mim, a intenção de estar presente, de estar contemplando, é você sentir a presença de Deus. Outro versículo que eu anotei aqui, Salmo 24:1. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nela vivem. Então são pedacinhos assim que eu achei interessante, porque fala né, da natureza, do que Deus criou. E Gênesis 1 é muito interessante você ler e anotar todos os códigos de contemplação que você perceber nesse capítulo. Então, uma tarefinha espiritual que eu passo para vocês hoje. E falar sobre isso. Então, a intenção hoje era falar sobre como você está vivendo. Você está vivendo em contemplação. Você consegue contemplar a natureza. Você consegue tirar esse tempo para contemplar as belezas e os atributos de Deus. Você consegue ter um relacionamento na sua casa com seu filho, com a sua família presente mesmo. Você sempre está corrida, você sempre está correndo, você sempre está lá na frente, você não consegue viver de forma plena, você não consegue estar
plenamente no momento com as pessoas. Isso é muito triste. Uma época, o ano passado, eu comecei a falar muito sobre mesa posta, né? Até desenvolvi uns projetos, uns trabalhos de mesa posta, porque eu queria resgatar essa questão de sentar à mesa com família, que tá tão raro isso, né? Hoje cada um come em um lugar, um na cozinha, outro na sala, outro no quarto. Isso é muito triste, porque não existe mais aquele momento em família, isso está se perdendo. E é um momento tão sagrado, né? Sentar à mesa. É o momento, acho que um dos mais importantes entre família, né? Estar junto, porque é o único momento que realmente as pessoas podem se reunir ali, todos juntos, porque durante o dia é difícil, né? Cada um tem seus afazeres. Então, o propósito da mesa é esse, aproximar, olhar no olho, conversar. Era a mesa a mesa foi que Jesus partiu o pão, fez a ceia, né? Foi ali que ele multiplicou, que ele falou, né, do amor dele. Então a mesa dentro da nossa casa é um dos lugares mais importantes e que está sendo negligenciado por muitas pessoas. A importância que a mesa tem dentro da nossa casa, né? Então isso é também uma contemplação mindful, que é dar atenção através para as pessoas sentar à mesa. Isso é estar presente, né? Sentar, fazer alimentação, estar no momento, comer devagar, se alimentar com qualidade. Então as pessoas hoje estão só no automático, por isso que estão todas ansiosas, por isso que não sabe o que é. A gente tem que parar um pouco, tem que contemplar, tem que estar presente nas relações, não só superficial. É uma geração que até caiu em vestibular esse ano, né? Geração líquida, é tudo muito líquido, é tudo muito superficial. Então, como que a gente consegue fazer isso? A gente consegue fazer isso quando a gente entende que a gente precisa parar um pouco, que a gente precisa contemplar mais. Por isso que hoje o tema é contemplação. Comece a contemplar a natureza, comece a exercitar, é um exercício. Se você está no automático, você precisa começar a exercitar isso, a desacelerar e contemplar a natureza, contemplar os atributos de Deus através da natureza é um exercício. Então pare, vá andar descalço, vá contemplar uma flor, uma árvore, a natureza. Pare um pouco, sabe? E exercite isso. Olhe para o céu, começa a pensar, a pensar que maravilhoso é o céu, que maravilhoso quando você tem a oportunidade de ver o mar, sabe? Ter esse momento de contemplação. Você está ali com Deus, você está contemplando as maravilhas que Deus fez. Isso é maravilhoso. Você começa a exercitar dentro de você essa paz, essa conexão. Então é muito importante você exercitar a contemplação, tá? Você estar presente, estar plena. Porque aí você também começa a trazer isso para dentro da sua casa. Em tudo que você vai fazer, estar presente realmente ali. Não aqui com a cabeça lá. Tá pensando uma coisa, falando outra. É horrível. Os nossos filhos sentem isso. Quantas pessoas, quantos adolescentes que eu tenho atendido ultimamente e que falam assim pra mim, é triste falar isso. É muito triste que eu vou compartilhar agora com vocês. Mas eu tenho atendido várias adolescentes que falam assim pra mim, a questão da atenção, que eles não queriam o melhor brinquedo, eles não queriam ir no melhor lugar, eles queriam só momentos simples com os pais que eles não tiveram. Momentos simples. Só quando eu leio isso na amnésia, me dói o coração. Porque é tão simples ser simples e as pessoas, elas complicam tudo. Então, dar atenção aos filhos, sentar no chão, conversar, sabe? Não é dar presente, encher de coisa para tapar uma culpa, às vezes que você não... Porque você trabalha tanto e aí quando você chega em casa quer suprir aquilo, aí você enche a criança de presente, de coisas. Eles não querem coisas, eles querem a atenção. Eles querem o amor. Porque a atenção que você dá, eles entendem como é um amor que você está dando, né? A falta de atenção, eles sentem rejeição. A maioria dos adolescentes que eu atendo, eles são adolescentes rejeitados. Não porque os pais abandonaram, mas porque não deram atenção.
São adolescentes que estão se criando dentro de quartos e graças a Deus eles têm o computador deles, eles têm os jogos deles, eles têm ali, eles conseguem ter a atenção de outros, de amigos nos jogos ou no celular, né? Eles conseguem ter atenção porque não tem dentro de casa com os pais, né? E eu sempre falo assim, sabe? Eu dou conselhos assim para os pais. Eu sei que precisa trabalhar, eu sei que, né, a gente precisa. Só que às vezes tem mães que não tem necessidade de trabalhar o dia inteiro, sabe? Às vezes vive com menos, mas trabalhe meio período. Mas se você decidiu ter filho, você tem que se dedicar aos seus filhos, pelo menos na fase que eles estão crescendo. Um dia eles vão embora. Eu tô na fase que meus filhos foram embora, sabe? E eu mesmo, eu vivi um pouco disso com os meus filhos, sabe? Eu queria fazer acontecer, né? Achando que eu ia ganhar o mundo. E aí, por muitas vezes, eu deixei meus filhos com babá ou com minha mãe. Aí hoje eu pergunto, pra que tudo isso? Será que era tão necessário assim? Sabe? Então a vida passa muito rápido. E aí eu chegava em casa cansada, tinha que dar atenção, dava atenção, mas não era aquela atenção do dia a dia, ali, de criação, sabe? De correção. Então, a gente precisa repensar algumas coisas, sabe? Eu acho que tem muitas mulheres que querem ter filhos, mas depois que têm, terceirizam. Terceirizam a educação, terceirizam tudo, né? E aí vai colher, né? Vai colher muita coisa que não vai ser legal, né? Vai colher problema, porque a gente precisa estar presente em tudo que a gente for fazer. Então, se você resolveu ter filhos, você tem que estar presente com seus filhos até eles não precisarem mais de você, sabe? Não é assim também, né? Eu não vou fazer mais nada na vida. Não é isso. Mas também não é eximir das suas responsabilidades, né? E tem muita mãe assim, né? Pai assim também. É complexo esse assunto, né, gente? É complexo. É só uma dica aí para quem tem filho pequeno. Repense, sabe? De estar mais presente, participar da educação, não ficar terceirizando, porque um dia a vida vai cobrar de você isso. E talvez não tenha necessidade de ter tanto, tenha menos para não ter que trabalhar tanto. Viva os momentos que passam, nada é eterno, nada é eterno. Então hoje a nossa live foi sobre isso, sobre contemplação. Pratique a contemplação, exercite isso dentro de você, porque você vai conseguir olhar com mais leveza tudo na vida, você vai ficar mais centrada, vai estar mais em conexão com Deus. Então tudo que você for fazer, faça realmente presente, realmente seja uma pessoa presente em qualquer coisa. Está conversando com alguém, escute, dê atenção. Tem pessoas, sabe aquelas pessoas que falam com você e você vê que ela não está prestando atenção no que você está falando? Ela parece que olha através de você, porque ela não está afim de te ouvir, né? Ela está pensando em outra coisa. Ou você liga para alguém e ela já quer desligar porque ela tem alguma coisa para fazer, porque ela não está ali presente mais. Sabe esse tipo de pessoa? Então, se você é esse tipo de pessoa, você precisa repensar os seus valores, você precisa se centrar mais, porque a prejudicada só somos nós agindo assim. E a gente fere outras pessoas com esse comportamento, né? E a contemplação, ela nos traz também mais paz, assim, sabe? Ela nos traz mais, menos ansiedade. A gente se torna pessoas mais, além de leves, mais... a gente consegue perceber códigos na natureza, sabe? Códigos muito, muito, muito importantes, e a gente consegue entender muita coisa, entender. Então, ter esse olhar de contemplação, tá bom? Então, vamos terminar já a nossa live, é só meia hora, né? Espero que, se você que chegou agora, vai ficar gravada, tá bom? Hoje foi um tema muito interessante, contemplação, que é estar no momento presente, que é estar na realidade, né? Porque muita gente hoje vive fora da realidade, não vive na realidade, no seu momento ali, tá sempre um passo à frente.
E isso traz vários problemas, inclusive a ansiedade, né? E hoje muita gente ansiosa porque não vive o momento presente, está sempre pensando no futuro. E aí a vida passa e fala, poxa, tá passando tão rápido, né? Mas por quê? Porque não vive o presente, vive o futuro ou vive o passado, né? Tem gente que vive no passado, só fica lamuriando, sendo vítima das coisas que te aconteceu. Eu só quero te falar uma coisa, o que aconteceu com você já ficou lá atrás, já aconteceu. Não adianta você ficar se lamentando, se fazendo de vítima. Você tem que viver o hoje que importa. E como que você está fazendo o seu hoje? Você fica se lamentando ou você fica pensando no futuro com medo? Então, quando você entender que você precisa viver o hoje, a melhor maneira possível, você tem que viver esse dia de hoje, você vai conseguir falar, poxa, é isso. Ok? Então, eu vou fazer uma oração, tá? E vamos encerrar. E vai ficar gravada, tá, gente? Pai querido, te rendemos graça por mais um dia de live. Obrigado pela essa palavra, contemplação, que é algo que muitas pessoas não praticam. E é tão importante contemplar a natureza, porque os atributos de Deus estão na natureza. E através dessa contemplação eu consigo me enxergar também no dia a dia, que eu preciso estar realmente presente na minha realidade e não sempre um passo à frente e não sempre querendo alcançar algo que eu nem sei o que eu quero. Eu preciso estar presente hoje, fazendo as coisas realmente presente, plena, atenção plena para tudo que eu for fazer, para as pessoas que eu estiver em contato. Então que o Senhor possa nos estar abrindo nossos olhos para a gente entender e ter essa sensibilidade de praticar a contemplação, praticar esse momento que é tão único e tão rico entre a natureza, comigo e a natureza e o Senhor. Porque o Senhor que